Você já passou pelo desespero de ver o seu pasto seco, suas ovelhas berrando de fome e você ter que sair correndo para comprar feno, silagem, capineira, alguma coisa para suas ovelhas comerem? E o pior, pelo dobro do preço do que você pagaria numa época normal. Isso não é azar do clima, azar da propriedade. Isso é falta de um processo, falta de uma organização. Hoje eu vou te entregar aqui uma lógica de pensamento forrageiro para que você atenda a necessidade dos seus animais e nunca ficar refém da seca, do clima. E mais que isso, evitar que seu rebanho fique perdendo peso nessas fases, fazendo com que seus animais continuem ganhando peso enquanto seus vizinhos estão perdendo animais por falta de comida. Fica aqui comigo porque hoje eu vou te mostrar o que separa criadores de referência daqueles criadores que vivem com problema no seu rebanho. Mas antes, deixa eu me apresentar, te contar quem que sou eu. Meu nome é Carla, eu sou criadora de ovelhas, já crio há mais de 23 anos, também sou zootecnista e veterinária, e aqui neste canal eu te trago informações para que você tenha um rebanho de mais qualidade, mais desenvolvimento, se torne uma referência na criação para você ter mais resultado com seus animais. E se ovinos é uma coisa que você gosta, que você quer começar a criar, que você já tem, mas que você quer aprender mais, então deixa o seu like aqui para mim, para eu saber que eu estou te ajudando de alguma forma. Aproveita e se inscreva no meu canal e ative as notificações para você sempre ser avisado dos vídeos novos que eu solto aqui. E toda semana tem vídeo novo. Então vamos lá. Primeiro é muito importante entender uma coisa. Quem não domina os números na sua criação é dominado por eles. Ou seja, se você não tem uma organização, se você realmente não sabe o que está acontecendo, quanto que você precisa de dar de comida, qual é o tamanho do seu rebanho, qual é a necessidade dos seus animais, você acaba perdendo dinheiro na época da seca. Então é muito importante você conhecer esse processo, quantas ovelhas você tem, qual é a necessidade de alimento diário para essas ovelhas, quanto de alimento você produz, para você saber o que você precisa ter de reserva na seca. Então, o primeiro passo para você não passar por essas surpresas, esses problemas durante a seca, é você saber o número de animais que você tem, o número de bocas que você precisa alimentar. Não adianta eu querer ter um rebanho grande, eu querer ter 100 ovelhas, se o meu pasto só suporta 50. Então eu preciso saber qual é o tamanho do meu rebanho, qual é o peso médio do meu rebanho, porque um animal ele vai comer em relação ao seu peso. Por isso que uma ovelha não come a mesma coisa que um cordeiro, porque eles comem proporcionalmente ao seu tamanho. Um reprodutor é um animal mais pesado, ele come mais do que uma ovelha, que é um animal mediano, que come mais do que um cordeiro, que é um animal leve. Então, a proporção de alimento que o animal vai comer é em relação ao seu peso. Saber quantos animais eu tenho, o peso médio dos meus animais, é o primeiro passo para eu saber quanto que eu preciso de comida para os meus animais. Esse cálculo a gente costuma fazer na matéria seca. Então, pense num pasto. Quando você vê o pasto, quando você vê aquela folhagem do pasto, aquilo é composto por uma parte seca e uma parte de água. Quanto mais viçoso o pasto, quanto mais novo o capim, mais água ele tem. Quanto mais velho, mais palha for esse capim, menos água ele tem. Então, isso que muda a quantidade de matéria seca, que é essa parte seca sem a água, numa pastagem. É a idade do capim, se ele está no ponto, se ele está passando do ponto. O clima também vai influenciar um pouco, porque em épocas com menos chuva, o capim fica um pouco mais murcho, mais seco. Mas, a grosso modo, para facilitar o seu entendimento, vamos falar em matéria verde, que é a matéria natural. Um animal, uma ovelha, um carneiro, um cordeiro, vão comer aproximadamente 10% do seu peso vivo na matéria verde. Ou seja, uma ovelha de 50 quilos vai comer aproximadamente 5 quilos de pasto por dia. Então, sabendo disso, uma coisa muito importante é você saber quantos animais você tem, qual é o peso médio do seu rebanho, se a sua pastagem suporta esse rebanho. Porque o primeiro erro de um criador é querer entrar na época da seca com um suporte lotado, com pasto lotado, com uma lotação acima do que o seu pasto suportaria. E quanto que o pasto produz? Depende. Depende do tipo de forragem que você tem, depende da qualidade da terra, da adubação que é feita. O pasto vai responder ao manejo que você faz. Se você deixa os animais o tempo todo em cima, ele não tem tempo de brotar, ele produz menos. Se você tem uma rotação, você consegue uma produção maior. Se você tem uma terra pobre e você não aduba, ele produz menos, está faltando alimento para esse pasto. Se você faz adubação, ele produz mais. Então depende de uma série de fatores. Depende do tipo de pastagem que você tem. Pensa, se você produzir, se você plantar napier, tem uma produção muito grande, produz uma moita muito grande no mesmo espaço que um pasto, uma braquiária, produz uma quantidade pequena. Então depende do tipo de pastagem. Cada realidade é uma realidade. Então cada propriedade tem que analisar a sua pastagem e ver o quanto que você vai ter de produção. Então, a primeira coisa que você tem que entender é qual que é a capacidade de suporte da sua propriedade.
quanto que o seu pasto, que a sua área produz e quanto que ela suporta de animais comendo ali todos os dias. E nunca a gente pode entrar na seca com essa capacidade lotada no talo lá em cima. A gente tem que diminuir, porque na seca o pasto produz menos. E aí você tem que pensar em 3 reservas estratégicas para sua propriedade para a época da seca. Para você não quebrar, não ter esse problema de faltar alimento, você tem que usar uma dessas 3 reservas no seu rebanho. E eu vou te explicar elas agora. Primeiro, diferimento de pasto. Esse é o jeito mais barato de você fazer essas reservas. O que é diferimento? É você deixar uma área, uma pastagem separada, fechada, sem os animais entrarem nesse pasto, vedado mesmo, sem presença de animais, no final do período das águas, para que você tenha essa sobra de alimento, essa pastagem para ser utilizado no período da seca. É o famoso feno em pé. Esse pasto vai passar do ponto, vai perder água, vai ficar um pouco passado, mas vai funcionar como um feno em pé para os seus animais. Não vai faltar volume para eles ingerirem. Aí você pode complementar com outro alimento para que esses animais continuem ganhando peso. Porque ele não é o melhor capim do mundo. Ele está passado, ele passou do ponto. Mas é uma coisa que pode sustentar seu rebanho no período da seca. E aí, aquilo que está faltando nessa pastagem, você complementa numa ração, num sal proteinado, numa mistura que você vai utilizar nos seus animais para não fazer com que eles percam peso, para você poder ter ganho de peso dentro desse período. Segunda reserva estratégica é pensar em silagem ou feno. Isso é uma poupança. É uma coisa que você prepara no período das águas, que você vai salvar ali no período das águas, vai guardar ali, para que no período da seca você utilize. Então você pode produzir isso na sua propriedade ou você pode comprar isso no período das águas para você ter guardado para a seca. É a conservação, é um volumoso conservado num processo que passa por uma fermentação, como a silagem, ou num processo que passa por uma secagem, por uma desidratação, que é o caso do feno. Num processo de silagem, o material vai ser picado, armazenado sem a presença de ar, socado para que ele fermente, mas não tenha produção de bactérias que vão apodrecer essa silagem, sim, ela vai ser guardada fermentada para poder ser utilizado como alimento para os animais. E no processo de feno, esse material é cortado, desidratado, então ele vai evaporar essa água, vai perder essa água, vai ficar com a mesma qualidade que o capim tinha no momento do corte, mas sem a presença de água, assim ele não apodrece, não mofa. Você pode guardar isso para utilizar no período da seca. Então você pode tanto produzir como comprar se você não tiver condições de produzir. Mas todo mundo consegue fazer um desses 2 processos na propriedade. O importante é que você faça isso no período que você tem produção de alimento, para que você utilize isso no período de falta de alimento, na época da seca. E a terceira reserva é uma capineira de segurança. Tem um pedaço de cana plantado, de capim-elefante, um napier. Isso é um seguro que você vai ter ali. Não é o melhor alimento do mundo, ele pode às vezes passar do ponto, mas é um seguro que você tem para não perder animais nesse período. Se tudo falhar, a capineira pode salvar o seu rebanho. Uma capineira, o ideal é que ela seja cortada num ponto certo, porque quando ela passa do ponto, ela perde a qualidade, vira uma bucha que o animal vai comer. Mas você também pode contornar isso utilizando uma ração, sal proteinado, alguns outros alimentos para melhorar essa qualidade, para você ter volume para forrar o rumen do animal e fornecer o resto dos nutrientes numa ração, num concentrado. Então, a capineira, sempre é bom você ter uma capineira reserva na propriedade e pensar numa dessas outras soluções, um pasto vedado ou uma silagem ou um feno produzido para você utilizar no período da seca. E aqui agora tem um detalhe muito importante. Aqui entra o meu lado zootecnista e veterinário para te alertar uma coisa importante do que você precisa saber para não perder animais nesse período. O problema nessa época da seca não é só a falta de alimento, mas a mudança brusca de alimentação nos animais. A gente nunca deve trocar a alimentação do animal de uma forma brusca, de uma forma repentina. De um dia está comendo no pasto, no dia seguinte começa a fornecer silagem. Um ruminante, ele tem um rumen que é cheio de micro-organismos, de protozoários, de bactérias, que são bactérias do bem, não do mal, que estão ali para fermentar esse alimento. E quando a gente troca o alimento de uma vez para outra, as bactérias que estavam ali, elas eram acostumadas a digerir esse alimento. Eu não tenho bactérias para o outro alimento. Então, esse animal não vai conseguir ter uma digestão. E isso faz com que esses animais percam peso, precisem adaptar seu rumen, ter essa produção de bactérias e protozoários que vão digerir esse novo alimento, e isso leva um tempo. Essa falta de adaptação faz com que você tenha problemas, às vezes você pode ter problemas sérios nos seus animais, inclusive de morte, como no desenvolvimento de uma acidose. Então, o rumen da ovelha ele precisa de em torno de 15, 20 dias para se adaptar. Se você vai fazer transição de alimentação,
vá misturando, ao mesmo tempo que os animais estão no pasto, comece a fornecer a silagem para ir criando essa transição, para esses animais irem se adaptando, até que você tire totalmente do pasto. Assim você evita aquelas diarreias, aqueles problemas sérios, até morte de animais nessa troca brusca de alimentação. Então, para facilitar a sua vida, eu trouxe aqui um checklist para você dar uma pensada aí no seu rebanho. Aqui, na minha propriedade, o período da seca é no inverno. Então, a gente tem seca em junho, julho, agosto. Esse período aqui, normalmente, a gente tem pouca chuva. É para esse período que eu preciso me preparar. Então, se eu tenho que poupar um pouco de alimento, se eu tenho que diminuir a quantidade de alimento, porque a quantidade de alimento que eu tenho não vai ser suficiente para passar todo o período da seca, que é uma falta de planejamento, mas às vezes é a realidade de muitos criadores, por isso eu quero deixar esse checklist para você pensar aí. Quando vai entrar o período da seca, ali por maio, junho, você tem que avaliar o score corporal das suas ovelhas. Se você tiver uma ovelha magra nesse período, você precisa engordar ela, você precisa separar esse animal para tratar melhor. Porque um animal que entra magro na seca, morre na seca. A não ser que você tenha se programado para ter uma produção de alimento para esses animais de qualidade. Ali por julho, você tem que avaliar como que está o seu estoque de alimento, como que está a quantidade de alimento que você tem, se vai ser suficiente para passar todo o período da seca. Se você vê que não tem condições, é hora de você fazer um descarte dos refugos. Vende agora, enquanto elas ainda têm peso, para não esperar faltar alimento para o restante do rebanho. E nesse período que os animais estão, por exemplo, num pasto vedado, num pasto muito seco, e você não quer que esses animais percam peso, é hora de você focar em proteína. É hora de você melhorar a alimentação desses animais com uma ração, com proteinado, porque o capim seco só tem fibra. E a fibra não faz o animal ganhar peso. Então você precisa de um suplemento para esse animal para ele compensar aquela perda de qualidade do que ele está comendo no volumoso para continuar num ganho de peso. Planejamento dentro de uma propriedade não é só prever o futuro, saber o que eu vou fazer em cada mês, mas é você estar preparado para enfrentar tudo aquilo que a gente sabe que vai acontecer. Seca vem todo ano. Todo ano, a gente tem épocas de chuva e épocas de seca no nosso rebanho. Alguns anos a gente tem mais chuva, outros a gente tem mais seca, mas que você passa pela seca e pelas águas, você passa. Então aproveite o período das águas para se organizar para o período da seca. É nesse momento que a gente deve fazer todo o planejamento para o ano, para não perder animais no período da seca por falta de alimentação. Então, se você está na época das águas, como eu estou aqui agora, esse é o momento de você se preparar. Calcule seus animais, calcule o que você produz de alimento, vê se vai faltar alimento para você no período da seca. Se você já passou por isso esse ano, você sabe que isso vai acontecer, então já se programe para você não passar novamente por isso e não perder animais nesse período. Não esquece de compartilhar esse vídeo com criadores que possam estar precisando dessa orientação e vamos juntos subir o nível da nossa ovinocultura. Um abraço para você, este foi o Minuto da Ovelha de hoje, até o próximo vídeo.